Olá pessoal, eu sou o Nicolas Gifone, CEO da IEP, e para fechar aqui nossa jornada do Recalculando a Rota, eu quero trazer a importância da priorização dos projetos e das iniciativas estratégicas. Pessoal, aquilo que a gente vai fazer para atingir os resultados, as ações, as iniciativas dos projetos, é a materialização da estratégia na prática. Porque tem muito direcionamento, mas a gente precisa garantir que o direcionamento vai ter como consequência uma mudança de ações, né? Você tem que fazer coisas novas para atingir resultados diferentes. Então a gente precisa garantir uma boa priorização dos projetos. Isso é chave, porque a gente vê muito na prática, né, gente, nessas consultorias que a gente dá, que algumas organizações até fazem uma boa comunicação estratégica, comunica, fazem eventos, fazem uma série de coisas bacanas, até de endomarketing, né? Aquele marketing interno. Mas quando você pensa assim, na essência do gestor, da gestora, mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Ela está priorizando de uma forma diferente? Ela parou para refletir o impacto da estratégia na área dela? E olha, para ser sincero, muitas vezes não, tá, gente? Então nós precisamos garantir, quem toca a parte estratégica da pessoa, seja o CEO, seja uma head de estratégia, gente de gestão, o que for, que isso vai ter mudança prática. Isso é muito relevante. A partir do momento que você entendeu onde você está, revisitou a estratégia, isso tem que desaguar em mudança prática de ações e projetos da área. Então as coisas não mudam. Então a gente precisa muito, né? O que a gente está falando aqui, buscar essa coerência estratégica. Então nós precisamos tanto identificar aquilo que a gente precisa fazer de novo, as novas ações estratégicas e projetos, mas também, para a gente ter foco, na vida a gente precisa ter foco. Empresas que atingem resultado, elas têm foco, isso é muito evidente para a gente. Nós precisamos ensinar para os líderes também o que não fazer mais. E aí eu tenho uma frase do Peter Drucker, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que a frase, gente, é sensacional. Olha aqui, ele falava isso décadas atrás. Vamos lá. Nós gastamos muito tempo ensinando líderes o que fazer, mas nós não gastamos tempo suficiente ensinando como parar. Metade dos líderes que eu conheci não precisa aprender o que fazer, eles precisam aprender como parar. Concorda com essa frase? Olha que loucura, né, gente? Esse é o momento, você está repriorizando para materializar a estratégia, a gente precisa com bastante clareza o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer. Qualquer profissional, gestor ou time que tem 1 milhão de demandas, aquele exagero de coisa a fazer, a capacidade do time de ter acabativa e entregar o resultado de forma ágil, ela cai drasticamente. Nós aqui no IEP, nós acreditamos muito nos princípios da agilidade de entrega parcial, contínua e adiantada de valor. Ou seja, você tem que ter pequenas vitórias. Você quer atingir resultado ainda esse ano, atingir as suas metas, você precisa ter muita clareza do que eu preciso entregar primeiro, né, essas pequenas vitórias que vão levar aos nossos resultados. Lógico, balanceando o sucesso do presente com garantindo também espaço para o futuro. Então esse trade-off o gestor tem que fazer. E para isso ele tem que parar de fazer outras coisas. Ele tem que realmente priorizar aquilo que é o mais importante. Ele precisa trazer essa clareza que é muito chave. Concorda comigo, gente? Faz sentido para vocês? E será que os gestores da sua empresa eles estão agindo dessa forma, com essa clareza? E aí para te ajudar nessa, rotina de como fazer essa priorização, eu quero compartilhar aqui com vocês, mais uma vez eu vou colocar aqui na tela, como nós do IEP fazemos esses pontos para garantir que a gente vai ter uma boa priorização. Vamos lá. O primeiro ponto, gente, que a gente precisa garantir é que todos os gestores eles vão ter um tempo para rodar uma matriz de priorização, esforço e impacto, como está mostrando aqui na tela para vocês, para que os gestores tragam uma visão prática e realista sobre o que é importante naquele momento. E, obviamente, o que é importante hoje, talvez não era o que é tão importante 6 meses atrás, 3 meses atrás. A gente falou várias vezes aqui dessa dinamicidade do mercado, então a gente precisa estar sempre revisando o que é importante hoje. E nós utilizamos essa matriz esforço-impacto.
E aí a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, que nós pedimos para os nossos gestores. A partir disso, da matriz, os gestores devem repriorizar e traçar um plano, né, um roadmap de ações do que eles de fato vão executar e finalizar até o final do ano. Então, cada gestor ele precisa trazer para a organização o plano de repriorização que ele está fazendo, de quais ações ele vai dar ênfase, isso com prazo, né, gente? Muita clareza, a gente chama aqui de roadmap, e o que ele vai deixar de lado. E a justificativa, muitas vezes, está na própria matriz da regra do jogo daquele momento. Então, cada gestor ele precisa trazer essa reflexão e, né, como consequência, revisar o seu plano de ações para o segundo semestre. E a partir do momento que ele faz isso, qual que é o terceiro ponto? Ele precisa trazer com muita clareza isso para a alta liderança, para validar isso com a alta liderança. Então, né, a gente vai, senão a gente pode ter um descompasso entre o que o gestor da área está fazendo e o que a alta liderança está cobrando, né? E esse descompasso é muito perigoso, tá, gente? A gente precisa garantir que todo mundo esteja falando a mesma coisa. Então a gente gosta muito de trazer a responsabilidade dessa revisão para o gestor da área, né? Ou seja, ali aquele gerente, supervisor, head, depende do tamanho da sua organização, e essa pessoa faz a revisão, afinal é aquela pessoa que vai, né, executar aquilo junto com o seu time. A gente sempre sugere envolver o time nessa discussão. Eu acho que no mundo atual, né, todo mundo quer fazer parte dessa construção, seja ela mais robusta ou não. Então o gestor valida isso com o seu time, constrói isso com o seu time e depois vai validar com a alta liderança para estar todo mundo falando a mesma coisa, visando aquela coerência estratégica que a gente falou desde a primeira aula. Então esse ponto ele é muito relevante. E a partir do momento que isso foi validado, o que a gente precisa fazer então? Executar, né? Executar, com foco, com colaboração dentro da área e entre áreas, rodando com maestria essas pequenas vitórias que a gente comentou. E a gente precisa de rituais, né? Lembra que a gente falou da importância de rituais? A gente precisa de rituais para acompanhar isso, até para trazer mais responsabilização, né, das pessoas, para ver se o plano que ela sugeriu está sendo executado ou não. O acompanhamento disso é chave. E aí até uma coisa que nós acreditamos muito aqui no IEEP, que as pessoas fazem aquilo, né, as pessoas focam naquilo que elas são cobradas. Se a empresa não está cobrando, entre aspas, acompanhando, gerenciando aquilo que foi prometido na revisão estratégica, provavelmente a pessoa vai gastar a sua energia com ponto aquilo que o gestor está cobrando. Por isso que tem que estar todo mundo na mesma página para ter essa coerência estratégica. Aquilo que a gente está executando precisa ser aquilo que os gestores e toda a empresa está acompanhando, e aí sim a gente tem uma boa sistemática estratégica para gerar valor. Então, pessoal, essa quarta aula eu queria trazer esses insights para vocês. Depois comenta aí se você concordou comigo ou não nessa visão, mas nós acreditamos que a estratégia é muito materializada pelo aquilo que nós estamos fazendo. Então garanto que todo novo direcionamento estratégico esteja sendo desaguado em novas ações, em priorização do que é mais importante, em projetos, iniciativas e ações. Isso é muito importante para um sucesso estratégico de uma organização. E aí, a gente chega no nosso final da nossa jornada, recalculando rota. Depois me fala o que você achou, se fez sentido ou não. A gente quis trazer alguns insights de forma breve, bem direto ao ponto para você, mas que fica a reflexão. O que garante o sucesso são rituais bem feitos, simples e ágeis, uma comunicação simples, direta ao ponto, que engaja, instiga e promove conexão com o público. Então, estratégia, ela é muito mais do que números, é sobre a história que a gente está contando, é sobre a narrativa que a gente está contando. Então, que a gente seja capaz de revisar isso, trazer propósito para as pessoas, trazer uma linguagem inspiradora e desaguar isso em ações, projetos, iniciativas priorizadas que vão fazer a gente atingir o resultado. Então, isso que a gente imagina que é a grande essência da estratégia. E no mais, fica o nosso agradecimento por você ter ficado com a gente nessas 4 aulas. Espero que tenha sido útil para você, né? Não deixe de comentar aqui o que você achou. Mais uma vez, siga a gente aqui no YouTube, né? A gente sempre faz esse pedido, a gente está com muita coisa legal aqui, e conheça as nossas soluções no nosso site, que nós estamos aí rodando o Brasil inteiro,
de norte a sul, literalmente, ajudando as empresas a definirem melhores estratégias, formarem melhores líderes e aumentar sua capacidade de execução. Muito obrigado e um abraço para você e boa jornada de Recalculando a Rota.